Teleportado para dentro de um jogo, onde ele se torna um NPC obcecado pela protagonista, o protagonista vai precisar de todo o seu conhecimento de jogo para conseguir avançar e aproveitar cada novo evento. Mas para isso, ele terá que enfrentar grandes desafios para alcançar o fim do jogo. A história se inicia com nosso prota enforcando uma moça muito bonita. Irritado, ele pergunta o porquê ela faz sempre essa expressão. Ele volta a si e percebe que estava prestes a fazer algo terrível. A moça trêmula aproveita esse momento para jogar nosso prota longe. Ele, que saiu voando, se pergunta se estava sonhando, mas parecia muito real. A cabeça dele começa a doer depois disso, vindo várias memórias aleatórias em sua mente, até que uma espada alcança seu pescoço. A moça furiosa questiona, já que o desafio terminou, por que ele insiste tanto em prendê-la? O prota, assustado, sem entender o que aconteceu ali, só responde que não sabe. A moça, com um olhar bravo, pergunta, não sabe? Até que eles são interrompidos por uma garota de cabelo rosa, dizendo ao prota que ele deveria desistir, porque ele sabe que a moça não gosta dele. Agora que o prota tinha perdido 2 vezes seguidas, ela questiona se ele estava se fingindo de burro. O prota, com uma expressão de desconforto, pergunta, quando eu disse que gostava dela? Nesse momento, a moça o interrompe, falando com a garota para não falar mais nada e para as duas ir embora. Ela ativa uma magia nos pés, pega a garotinha e se afasta voando rapidamente. O prota, ainda com muita dor de cabeça, se questiona o que estava acontecendo ali. Aquilo não poderia ser apenas um sonho. Então, ele começa a tossir sangue e passa mal com a situação. Até que um nome vem em sua mente, o nome Ning Yuan, que era a discípulo principal do pico de Liu Shui. E ele percebe que foi teleportado para dentro do jogo, Sword Immortal Legend. Andando em círculos e desesperado, ele lembra da história do jogo, sabe que agora está na parte que um NPC chamado He Qingyang desafia Ning Yuan e perde. Ele fica inconformado que teve que ser transmigrado para o NPC mais azarado do jogo. Ele queria muito ter se transformado no protagonista, Li Xiaoyao. Ele se acalma por um momento. Costumava pular os diálogos durante o jogo e que lembrava vagamente do enredo. Mesmo assim, ele fica confiante, já que ele sabia da maior parte dos eventos, seria como um deus ali. Uma mulher misteriosa aparece. Era Liao Xin. Ela diz estar há muito tempo procurando por He Qingyang. O prota se vira para ela. Ele se lembra quem era aquele NPC. Ela faz parte da história. É um lacaio de Qin Shen. Na noite que He Qingyang foi rejeitado por Ning, Liao Xin aparece fingindo que vai confortá-lo, mas na verdade ela vem para sugar sua essência. Então, ela passa a decência para Qin Shen, fazendo o nível de cultivo dele aumentar 2 estágios. A moça finge um tropeço e se joga sobre nosso prota. Ele rapidamente desvia dela, que cai de cara no chão. Ela se levanta e pergunta do porquê ele não a salvou, e agora ela quer uma compensação por isso. O prota, com um ar cínico, responde que homens e mulheres não deveriam se tocar, e fala para ela se levantar sozinha e aplicar um pouco de vinho medicinal em casa. Ele aproveita o momento e foge, dizendo que tinha algo para resolver. Enquanto ela fica furiosa chamando por ele, o prota quer voltar rapidamente para o dormitório e organizar suas memórias. Liao Xin, vendo seus planos dando errado, não aceita voltar ao seu mestre com as mãos abanando, então ela se levanta. Chegando ao seu dormitório, o prota fica tentando recordar da história e em qual momento ele está. Atualmente ele é discípulo do pico Liu Shu, ainda não recebeu permissão de sair do céu. Ele sabe que precisa concluir algumas tarefas para receber o token de missão para conseguir sair dali. Entrando no quarto, ele se senta e fica pensativo. Ele precisa sair do céu, senão morrerá em meio ano. Deitado na cama, ele fica pensando no que ele precisa para melhorar seu personagem no momento. Ele se anima um pouco, e já que ele está nesse mundo, ele pretende experimentar tudo o que tem nele. Então ele é interrompido por Liao Xin, a mulher que só quer te sugar. Ele se levanta e ela começa falando que aquela primeira NPC nunca vai gostar dele. Ela questiona do porquê ele não escolhe ela. Sabendo de tudo, o prota só permanece calado. A mulher tranca a porta e entra no quarto, indo em direção a ele, que está sentado com cara de tédio olhando para ela. Liao Xin, jogando todo o seu charme, pergunta se o prota aceita que ela conforte seu coração. Liao se aproxima e diz gostar muito dele.
O prota fica confuso com suas emoções, enquanto ela se aproxima bem mais. Liao Xin joga seu corpo sobre o prota, que não consegue controlar suas vontades, e acaba cedendo às tentações da linda mulher. Ela chega perto de seu ouvido e diz que irá levá-lo ao paraíso. Mas o prota estava preparado para isso. Ele a empurra para longe com toda a força, fazendo com que ela bata as costas na porta de uma forma violenta. A mulher cai ao chão, enquanto o prota olha para a mão. Liao Xin começa a se levantar tossindo, enquanto nosso prota percebe que tem um poder saindo da ponta de seus dedos. Ele se lembra que o NPC He Qingyang era um lobo demoníaco que tinha acabado de se transformar em humano, e tinha o mesmo cultivo de poder agora. Liao se levanta, ainda se escorando nos móveis, e pergunta se ele está louco. O prota reforça que não quer tocar nela, para que ela não fique com uma má reputação. Além disso, ela estava entrando no quarto dele sem permissão. Liao insiste em dizer que gosta dele, mas ele rebate dizendo que ela jogou um feitiço de encantamento nele. Furiosa, ela o encara pensando em como ele conseguiu ver através da ilusão, quando de repente, o prota abre a porta e joga ela para fora do quarto e bate a porta. Satisfeito com o que tinha acabado de impedir de acontecer, ela realmente achou que o enganaria como fez com o NPC original. Ele se sente magnífico, por conseguir acabar com o mal antes mesmo de ter começado. Após um tempo, nosso protagonista sai em busca de um jeito de sair daquele estágio. Ele vai andando pela floresta, e pensa que talvez esse mundo tenha mudado, e não exista mais uma barreira entre os estágios, mas estava enganado. Ele bate de cara em uma barreira protetora, que impede que os jogadores avancem no jogo. O prota, frustrado por não conseguir sair do reino do céu, avista uma garota que facilmente atravessa a barreira. Ela estava procurando por He Qingyang. A garota era Zhen Qingqing, a editora-chefe das crônicas do Reino do Céu. Ela pergunta se ele estava tentando sair do Reino do Céu. O prota, envergonhado, diz que estava apenas dando uma volta por ali, e tinha se cansado, e por isso estava sentado no chão. Então ele pergunta se ela tinha acabado de voltar de alguma missão. Ela responde que recebeu a notícia de que He Qingyang desafiou o discípulo principal do pico Liu Shui. Isso seria uma grande notícia, e ela precisou voltar correndo para escrever sobre isso. Ela continua dizendo que tinha recebido uma missão individual, mas com essa grande notícia, ela resolveu voltar e escreve um artigo. Ela fala: existem boatos que ele só fez o desafio por sentir ciúmes da irmã mais velha Ning. Ela diz para ele não se sentir assim. O prota, desconfortável com a situação, diz que não poderia gostar da irmã Ning, mesmo que todos façam parte da seita do Reino do Céu. Ainda existia muita distância entre eles, e ele completa dizendo que eles quase nunca se encontram. Zheng lembra que no último desafio, He Qingyang tinha prometido derrotar Ning e fazer dela sua esposa, e Zheng estava lá e ouviu tudo. Ela lembra que a irmã Ning está em alguns estágios à frente, e que ela é realmente mais velha, e agora ela recebeu o título de Senhora Yuehua. O prota desconversa e diz estar bêbado naquele dia. Zheng se aproxima do prota querendo saber de mais alguma fofoca, e ela oferece até 3 pedras espirituais de baixo nível, para consegui-las. Voltando para os dormitórios, o protagonista diz que deixou uma sopa preparando no dormitório e que precisa ir. Nervoso, ele afirma que deve estar pronta e que precisa ir logo, saindo correndo. Mas Zheng corre atrás dele e pergunta se eles não deveriam voltar juntos, já que ela e He são vizinhos. O protagonista sorri desconfortável e diz que bateu a cabeça, acabando por aceitar a companhia da moça, mesmo pensando que deveria ter fugido enquanto era tempo. Zheng, andando ao lado do protagonista, diz que ele só precisa treinar e se esforçar mais para vencer no desafio, e que em pouco tempo ele poderia até desafiar Ning novamente. O protagonista ouvia tudo aquilo com muito tédio. Ele apenas agradece a ela e diz que não está interessado na irmã mais velha, Ning, e que lutar contra ela está fora de cogitação. Ela abraça o protagonista por trás e diz que torce por sua evolução. Ela se lembra de que ele não tinha completado nenhuma missão e que precisava fazer isso para descer a montanha livremente. O protagonista diz que iria ao pavilhão no dia seguinte pegar alguma missão. Zheng, desconfiada, encara nosso protagonista, achando muito estranho como ele estava agindo. O protagonista, com medo de ser descoberto, pois não era o verdadeiro He Qingyang da história, entra em choque,
pensando em como seria punido. Mas a garota achou que ele estava agindo assim por causa do poder do amor. Sem graça, ele responde que talvez seja porque está ficando velho e não quer perder mais tempo. Finalmente, eles chegam na área de dormitórios, e ela entra em seu quarto, dizendo que vai fazer uma ótima crônica com as notícias que acabou de receber. O protagonista volta para seu dormitório, e ao pisar no quarto, se transforma novamente em cachorro. Ele havia esquecido que o personagem só virava humano durante o dia e à noite se transformava novamente em um cachorro demoníaco. Chorando, ele se lembra de que também não consegue mais falar como humano. Ele começa a recolher suas roupas para não levantar suspeitas. No reino do céu, a maioria dos cultivadores não gosta de demônios, e se descobrissem que ele era um, estaria encrencado. Sua barriga começa a roncar, e ele lembra que não comeu nada desde o momento em que foi transmigrado para esse mundo. Até que ele escuta uma voz familiar, é a Lorde Yuehua. Ela chega à porta do quarto e se depara com a pequena besta, perguntando se seria uma besta espiritual de algum dos discípulos Júnior. Em choque, ele solta a roupa, e ela se agacha para acariciar sua cabeça. Ela observa que a pequena besta não tem um feitiço de ligação, portanto, não tem um mestre. Ela o pega no colo e diz que aquele era o dormitório dos discípulos e que ele não poderia ficar ali sem um mestre. O protagonista, nesse momento, só consegue pensar em quanto está encrencado. Olhando para o lado e vendo a roupa cair no chão, Lorde Yuehua se pergunta como um discípulo poderia deixar a roupa jogada no chão assim. Ela se volta para a pequena fera e a convida para casa, para poder alimentá-la. Enquanto ele estava no colo dela, sentiu um cheiro muito bom e queria até mordê-la, para conseguir um pouco de essência para seu cultivo. Mas ele desiste desse pensamento impulsivo. Sem entender por que o cachorrinho estava se balançando em seu colo, ela pergunta o que está errado, pequeno cachorrinho. Ele, desconfiado, pensa que ela nem parece a mesma pessoa de antes. Ela o beija na cabeça e diz que vai cuidar dele, e nosso protagonista fica em choque. Chegando ao seu dormitório, Ning revela que estava indo entregar algo no pico de Liu Shui e acabou encontrando-o. Ela fica muito feliz com isso. Ela o coloca sobre a cama e pega um lenço para limpar suas patas. Delicadamente, limpa as patas do pequeno cãozinho, com um olhar de ternura, e diz que ele era um cachorrinho muito sujo. Ela dobra o lenço sobre a cama e comenta que nunca viu uma besta canina por ali. Começa a acariciá-lo e diz que provavelmente ele seria um filhotinho que entrou ali. Desabafando, conta que hoje foi desafiada mais uma vez por um irmão mais novo. Ela diz que ele é uma pessoa estranha, pois todos dizem que ele gosta dela, mas ela acha que não. Nesse momento, o protagonista se pergunta por que ela está falando dele. Ela continua dizendo que não odeia o irmão mais novo, mas... E para por aí, comentando que o cãozinho não iria conseguir entendê-la por só ser um bebezinho. O protagonista fica completamente envergonhado por estar tão vulnerável na frente dela e encolhe o rabo entre as pernas. Ning, vendo aquilo, começa a rir do cachorrinho tímido à sua frente. Ela anda com ele pelo quarto e diz que ele irá dormir com ela, colocando-o sobre a cama. O protagonista se lembra que Ning costumava gostar de criaturas pequenas e que, às vezes, trazia algumas para dormir com ela. Enquanto isso, Ning começa a tirar a roupa. O protagonista entra em pânico, achando que ela tiraria totalmente a roupa, mas era apenas sua roupa de dormir. Ele fica aliviado. Então, Ning fecha as cortinas de sua cama e se deita abraçada ao protagonista. Ri desesperado, sabe que não vai conseguir dormir daquele jeito. Nesse momento, ele está perdendo o controle de suas ações. Ele percebe que ela está dormindo e aproveita para tentar escapar. Mas ela murmura para ele não se mover, e ele se assusta, mas, ao olhar para trás, percebe que ela está dormindo. Ele consegue sair, mas suas pernas são muito curtas para descer da cama, então avista uma janela aberta e foge correndo. No dia seguinte, Ri vai atrás de uma missão para conseguir sair do reino do céu, mas ao chegar no lugar, escuta as pessoas fofocando sobre o que aconteceu no dia anterior, sobre ele ter desafiado a senhora Yuehua. Mas ele não dá atenção, e ele vai até o ancião para reivindicar sua missão de baixo nível. O ancião revela que todas as missões desse mês já foram distribuídas e que Ri estava atrasado. Ri, confuso, diz estar com um pouco de pressa para receber. O ancião, então, abre sua gaveta e pega uma missão que dá apenas 2 pontos, e muitos discípulos não aceitam.
O nome da missão é O Caso da Múmia da Torre Huashui, de nível baixo. O ancião insiste, perguntando se ele quer a missão ou não, e que, se aceitar, é para se registrar. O tempo da missão se inicia quando o protagonista sair da montanha. Caso não consiga concluir, ele não poderá aceitar missões por 2 meses. O protagonista, então, sem escolhas, aceita a missão. Voltando ao dormitório, ele pega um saquinho e vira as pedrinhas sobre a mesa. Desanimado, ele vê que tem apenas 12 pedrinhas espirituais de nível baixo. Ele percebe que o NPC original é bem pobre. Além disso, o cultivo não é bom. Ele se pergunta por que veio parar no Reino do Céu, mas lembra que o NPC veio de uma boa família. Ele pertencia a um clã de cães demônios, mas o protagonista não consegue entender por que o NPC era tão pobre assim. Então, ele toma um susto com o grito da garota jornalista. Ela chega à janela, dizendo que ouviu falar que ele tinha aceitado uma missão. Ele confirma que pegou uma missão recentemente e que teve a permissão para sair da montanha. Zhang continua, dizendo que a Lorde Yuehua também tinha aceitado uma missão e iria deixar a montanha, e o local da missão dela é bem próximo da missão dele. Ela se apoia na janela e pergunta se ele fez isso de propósito, e ele responde que foi apenas uma missão que ninguém mais queria. Ela, espantada, vê que ele tem pouco dinheiro. Ele, triste, responde que isso é tudo o que ele tem. Zhang informa que, se ele conseguir completar a missão, os 2 pontos de recompensa podem ser trocados por 10 pedras espirituais de grau médio. Ele então se anima e pergunta se isso não seria o equivalente a 300 taéis de prata. Zhang responde que, se ele estiver em uma região diferente, poderia valer ainda mais, e completa, dizendo que agora que ela deu uma ótima ideia para ele contaria tudo sobre suas aventuras românticas, e também seria bom se ele fizesse cultivo duplo com a Lorde Yuehua quando ele voltasse. Ela desce da janela e se despede do protagonista. Ele suspira e pensa sobre fazer cultivo duplo com Ning e acha que morreria bem mais rápido. Na manhã seguinte, He está a caminho de sua missão e fica pensando sobre tudo o que tem naquele momento. Desanimado, ele percebe que, se tentasse sair do Reino do Céu pobre assim, com certeza estaria morto de fome em 1 semana. Ele precisa descobrir um meio de conseguir aumentar seu dinheiro para que nada dê errado quando ele fugir do Reino do Céu. Ele se recorda que estava apenas jogando e, do nada, apareceu nesse mundo e caiu no corpo do NPC mais azarado e sem habilidades especiais. Ele se pergunta se está ali para ser uma piada, mas ele apenas aceita e segue em frente. Chegando a um riacho, ele percebe que já está andando há 2 horas e para reabastecer seu estoque de água. Ele vai andando distraído, mas atrás de uma pedra há uma mulher. É Liao, que está com os pés dentro da água, sentada sobre uma pedra. Ele se aproxima da água e os 2 se percebem e se assustam. O protagonista olha para ela completamente sem graça e pensa que, se soubesse, teria descido a montanha diretamente, pois agora essa água limpinha se tornou água de banho. Liao aparece dentro da água com um olhar sedutor e pergunta se ele veio encontrá-la. Ele responde que estava de passagem e que iria apenas tomar água, mas, se soubesse que ela estava ali, teria feito um desvio. Ela então sai um pouco da água, com a roupa toda molhada, e fala que isso foi uma ótima coincidência, e que ele não deve ficar tímido. Ela se aproxima dele e acredita que ele veio atrás dela, com certeza, e que seria ótimo roubar sua essência para seu mestre Qin. Mas ele rapidamente se vira e diz que precisa descer a montanha correndo para completar a tarefa e fala que ela pode continuar seu banho. Ela o agarra por trás e pede para que ele não vá. Continuando, ela fala que ele costumava ser gentil com ela e pergunta se ele está com raiva. E se fosse com ela, ele poderia falar o que ela fez de errado. Ele então pergunta se ela é uma pervertida. Ela se joga dramaticamente e diz que realmente gosta dele, perguntando por que ele está insultando-a assim. O protagonista sai e fala que ela precisa concentrar sua atenção no irmão mais velho Qin e se despede. Liao, mais uma vez, fica furiosa com mais uma chance perdida e se pergunta se ele percebeu algo, pois ultimamente ele só tem a evitado. Mas ela não acredita nessa hipótese. Enquanto isso, alguém os observava de uma árvore. Ele desce da árvore e há outra pessoa ali. Ele diz que He Qingyang é uma pessoa esquisita, que diz gostar de Ning e parece ter um relacionamento próximo com Liao.
Assim vemos que a pessoa com quem ele estava falando era Ning. Ele continua falando sobre o protagonista e Liao, e Ning se vira e o chama de Li, falando que é melhor não ficar comentando sobre os assuntos dos outros. Ele se abaixa, pede desculpas e diz estar falando demais. Quando ela estava saindo da barreira, ele pede para que ela tome cuidado, pois as forças demoníacas aumentaram recentemente. Ela então sai da barreira protetora e se despede de Li, que deseja que ela retorne vitoriosa. O protagonista chega em frente à barreira, então ele pega o passe, o ergue sobre a barreira e passa por ela rapidamente. Ele lembra que esse passe tem tempo limitado. Se ele ultrapassar o tempo da missão, será teleportado automaticamente de volta. Se não fosse por isso, ele tentaria escapar dessa vez. Algum tempo depois, ele chega ao condado de Zuoyao, que estava a meio-dia de viagem. Ele entra e observa as pessoas. Acha peculiar ver os itens que são vendidos na cidade, como se fosse na vida real, já que antes eram apenas imagens estáticas. Ouvir e ver isso pessoalmente é uma experiência única. Ele olha para o lado e lembra que o NPC original nem tinha uma arma decente. Para em frente a uma loja de armas e pensa que fazer essa missão sem uma o deixa muito desconfortável. Então ele pega sua bolsa de dinheiro e decide dar uma olhada. Chegando à loja, a atendente pergunta qual tipo de arma ele deseja, dizendo ter de todos os estilos, desde armas secretas escondidas até grandes machados. Ele olha para um estande de armas e reflete sobre o que escolher. Como ele é um cultivador de espada, mesmo não sabendo usá-la bem, seria bom ter uma. Então ele vê uma espada linda e muito brilhante e pergunta quanto custa. Ela diz que ele tem um ótimo gosto e que essa espada é ótima para autodefesa, custando apenas 10 taéis de prata. Ele se vira e diz não ter prata, perguntando se poderia pagar com pedras espirituais de baixo nível. Sorridente, ela responde que ali perto há uma casa de penhores e que tanto pedras espirituais quanto prata podem ser usadas como moeda. Se ele converter em pedras espirituais de grau inferior, 3 seriam suficientes. Com muita dor, ele pega 3 pedras inferiores de sua bolsa de dinheiro. Ela as pega e agradece pela compra. Ele se apresenta como discípulo do Pico Liu Shi do Reino do Céu e aproveita para perguntar sobre a Casa de Água das Flores. Ela se surpreende por ele ser um cultivador imortal e diz que ouviu algumas coisas sobre a casa. Ela se aproxima dele e cochicha que aquele lugar é o maior bordel da região e que, recentemente, muitos homens foram executados, sugados e morreram de forma horrível lá. Ela continua dizendo que as autoridades questionaram as meninas que trabalham lá e investigaram, descobrindo que todos os homens eram humanos. Isso é muito esquisito, pois não haveria como sugar a essência de homens humanos. Ele agradece pelas informações e diz que vai investigar. Ela sorri e diz que, já que ele é um cultivador, com certeza encontrará algo lá e, gritando, pede para que ele livre todos desse mal. Chegando ao local, ele percebe que está bem vazio, apenas 2 homens em um salão enorme assistindo a uma apresentação de mulheres no palco. Aparentemente, o caso dos corpos secos tem afetado o estabelecimento, e em um dia normal, aquele lugar estaria cheio. Uma mulher desce as escadas suspirando, dizendo que nesse ritmo terá que fechar em menos de 3 meses. Ela continua dizendo que há muitos homens por aí, mas por que viriam morrer logo ali? Então ela observa o protagonista e pensa que ele é um cliente. Ela desce as escadas correndo e pergunta o que ele gostaria de beber, oferecendo alguns outros serviços da casa e dizendo que as meninas podem fazer tudo. O protagonista olha para ela e pensa que essa senhora deve estar desesperada ultimamente. Ele se apresenta e diz que veio pela missão. A mulher começa a chorar, dizendo que tem sofrido muito ultimamente. Ela se encosta no protagonista e diz que tem orado por um herói dia e noite, e finalmente ele chegou. Nesse momento, ele diz para ela não se preocupar e pede que conte sobre o caso. Ela conta que, há uns 2 meses, um hóspede foi encontrado morto na cama de uma das meninas, aterrorizando todas da casa. Inicialmente, pensaram que seria um caso isolado, mas a cada 3 dias, outro cliente morria. Assustada, ela diz que os rins dos convidados foram arrancados. Ela continua dizendo que pediu para que a Casa do Dragão investigasse, e eles disseram que isso estava envolvido com a casa e que eles deveriam resolver isso internamente. Desesperada, a mulher diz que, sem escolhas, teve que pedir ajuda a mestres imortais do céu.
O protagonista reflete sobre o que acabou de ouvir. Naquela época, não existia cirurgia de transplante de órgãos, então provavelmente quem fez aquilo seria um demônio ou um cultivador. Ele fica intrigado por ser logo os rins, pois geralmente levariam o coração. Pergunta-se se a criatura está com falta de rins e precisa repor por algum motivo. Se fosse isso mesmo, a criatura não deveria ser tão poderosa. Se ela não ultrapassasse seu estágio, ele conseguiria lidar com isso, afinal, era apenas uma tarefa de nível baixo. Ele pergunta à mulher quando foi o último incidente, e ela diz que foi 2 dias antes. Então, provavelmente, amanhã teria outra morte ali. Ela agarra o braço do protagonista chorando, pedindo para que ele ajude e salve a Casa de Água das Flores. Ele responde que fará tudo o que estiver ao seu alcance. Uma linda mulher aparece e pergunta se a senhora comprou o item que ela pediu, dizendo que já se passaram vários dias e o item ainda não chegou. A outra mulher a chama de Liang e diz que os negócios estão indo mal e tiveram poucos clientes. Ela completa pedindo para que espere o jovem mestre imortal resolver a situação para poder comprar o item. Liang fica assustada com a presença do protagonista, mas se vira e diz que vai esperar mais um pouco. A senhora da casa se desculpa, dizendo que Liang é a melhor garota da casa, mas como as coisas não estão indo bem, ela está de mau humor. E responde que não há problema. Ele pergunta se ela poderia preparar um quarto para ele, algo simples, apenas para poder pensar no que fazer. Ele diz que esta noite irá observar a casa para garantir que tudo fique bem. A senhora o chama para mostrar o quarto. Ela diz que todos os quartos, exceto o de Liang, tiveram alguma morte. O protagonista pergunta qual é o quarto de Liang, e a mulher aponta para um dos quartos. Ele então diz que vai ficar no quarto de hóspedes e amanhã irá trocar de quarto com Liang. Chegando no quarto de Liang, a mulher bate na porta chamando por ela. A menina, de mau humor, pergunta o que ela queria. A senhora informa que pela manhã ela deveria deixar os aposentos para que o protagonista ficasse lá. Liang, muito brava, reclama sobre ele ter que ficar no quarto dela. He responde que está preocupado que o culpado possa prejudicá-la e que, se não fosse por isso, ele não pediria essa troca. Ela então chega bem perto do protagonista e diz que ele é muito bonito e, pela boa aparência dele, ela vai deixar que ele fique. A senhora da casa dá um tapa na mão da moça e pede para que ela tenha mais respeito, pois o jovem mestre não era como os outros homens. Liang se vira e diz que entendeu. Saindo dali, a senhora se desculpa pelo comportamento da garota, e ele novamente diz que não há problemas. Então eles chegam ao quarto de hóspedes. Ela diz que é o que tem a melhor vista do primeiro andar. Ela pega na mão do protagonista com os olhos cheios de lágrimas e diz que seu sustento e sua vida estão nas mãos dele. Se outro assassinato acontecer, não vai sobrar nenhum cliente. He diz que vai fazer o seu melhor e começa a empurrar a mulher para fora, dizendo que precisa se preparar. A mulher, sem entender nada, sai do quarto. O protagonista senta em frente a uma mesa e revê tudo o que sabe sobre o lugar. Durante o jogo, havia uma missão paralela no bordel, mas como as recompensas não eram boas, ele a pulou, e agora se arrepende disso. Mas essa noite, ele irá treinar um pouco de cultivo e espera que o culpado não seja tão difícil. Ele pega um livro de estudos e estuda sobre cultivo. Ele se concentra e consegue sentir as pessoas ao redor do quarto. Fica muito animado com seu avanço e se pergunta por que o NPC original negligenciou tanto esses estudos. Se ele tivesse feito isso, já estaria no 3º estágio de cultivo. O protagonista, então, começa a treinar alguns socos no ar, com alguns chutes e posições de ataque. Ele diz ter memorizado os 3 primeiros capítulos do livro. Decide que, quando voltar ao monte, vai direto para a biblioteca estudar mais técnicas. Nosso protagonista novamente se transforma em cachorro demoníaco e, mais uma vez, chora por isso. Ele se deita na cama cansado, tentando ter uma ótima noite de sono, e dorme profundamente. A noite passa e vemos Ning andando por ali muito rapidamente, perseguindo um homem que diz ter caído em uma armadilha. Nesse momento, 3 homens cercam Ning, gritando que essa noite ela pertencerá a eles. Ning puxa sua espada e canaliza seu poder, formando uma barreira protetora sobre seu corpo. Ela amplifica seu poder, criando uma enorme onda de choque que derruba seus inimigos. Um deles pede para que ela poupe suas vidas, mas Ning não hesita e desfere um golpe rápido e certeiro, acabando com todos de uma vez.
Ela então diz que agora o demônio está morto. Ela sobe em sua espada e sai voando em alta velocidade. Na manhã seguinte, na Casa da Água das Flores, Liang aparece perguntando ao protagonista o que ele pretende fazer para capturar o culpado. Ele responde que é segredo no momento. Ela então passa por ele com uma atitude esquisita e pergunta se ele não está com medo, já que o culpado rouba o rim dos homens. Ela se vira e diz que agradece de qualquer forma. He sai sem falar nada, achando a situação muito suspeita. Ele então entra no quarto da moça e escuta alguém falar que não atendem mulher ali. O protagonista dá uma olhadinha para ver quem é a mulher e se assusta ao ver que é Ning, se escondendo novamente. Ning fala com a mulher que mal tem clientes ali e pergunta à senhora se ela vai negar um cliente que tem dinheiro. A mulher logo se anima ao ver o dinheiro na mão de Ning. Ela então pergunta se Ning vai só comer por ali ou passar a noite, e Ning responde que vai passar a noite ali. Ning percebe que existe um pequeno demônio na casa, que ainda não foi derrotado. O protagonista tenta voltar de fininho para o quarto, mas escuta novamente a mulher perguntar a Ning qual era o problema. Ela pergunta quem vai ficar naquele quarto, e a senhora responde que é apenas uma mulher que trabalha na casa. O protagonista havia pedido para ela não revelar sua presença para ninguém, mas Ning adverte que ela deveria tomar cuidado ao acomodar qualquer um em sua casa, pois as forças demoníacas têm estado cada vez mais fortes. O protagonista fica preocupado, pois quando estava na montanha, estava tudo bem por lá ter bestas espirituais, mas agora Ning perceberá que ele é uma besta demoníaca. Ele precisa encontrar um jeito de esconder sua aura de cão demoníaco. Lembra que, no jogo, Ning era implacável em matar demônios. Ao cair da noite, o protagonista está deitado, esperando qualquer som ou atividade suspeita, até que ele começa a ouvir gritos e pedidos de ajuda. Ele sai do quarto pronto para lutar e se depara com um homem segurando Liang. O homem diz que não esperava que ela estivesse naquele quarto, e é visto um cadáver de um homem caído nos pés da moça. O protagonista aparece nas costas do homem e grita para que ele a solte. Ele desfere um golpe poderoso, fazendo com que o homem solte a garota, mas ele o ataca de volta. O protagonista desvia. O homem se assusta ao ver um cultivador ali e foge rapidamente. E rapidamente corre para ver se Liang está bem, e diz para ela gritar por ajuda, pois ele irá atrás do culpado. Ela diz que tudo bem, e então ele salta para ir atrás do homem. Liang, caída, começa a gritar por ajuda. Ning aparece, vê a garota no chão e pergunta o que está acontecendo. Liang responde que o outro cultivador foi atrás do culpado, e então desmaia. Ning percebe que alguém já havia aceitado aquela missão de baixo nível, e corre atrás do homem, gritando para que ele pare. O homem entra em um beco e o segue, e chegando lá não tinha mais ninguém. Ele fica revoltado, pois o homem era muito rápido. Ele então lembra da pequena luta e fuga, e percebe que provavelmente o homem tem um alto nível de cultivo e isso não seria nada bom. O prota pensa que se deixar esse canalha escapar agora, ele vai ter que esperar mais 3 dias. Talvez ele volte para a Casa das Flores hoje ainda. Então ele lembra que se não resolver logo e expirar o tempo de conclusão da missão, ele vai ser mandado à força para o Templo do Céu, e se isso acontecer, ele provavelmente vai ser forçado a seguir o destino do NPC original e chora. Nesse momento, uma mão o toca, perguntando o porquê ele não entra. Nosso prota se vira no susto e se depara com uma linda mulher, perguntando qual é o problema jovem mestre, e o que ele está fazendo ali, e pergunta se a mulher não tem medo dele, pois ela é uma raposa demoníaca. Ela, sem entender, pergunta por que deveria ter medo dele. Ele responde que não é nada, e pergunta se ela o conhece já que o chamou de jovem mestre. Ela segura o braço do prota e ri, falando que ele só pode estar brincando com ela e fala para eles entrarem para o mercado demoníaco. O prota então atravessa uma barreira e chega junto com a moça raposa em um lugar cheio de criaturas demoníacas. Observando o lugar, o prota pergunta mais uma vez se ela o conhece. Ela pede para que ele pare de brincar com ela, já que ali todos sabem quem ele é. Chegando em um estabelecimento, uma garota coelho passa dizendo que fazia muito tempo que não via ele, e a moça raposa diz que há 2 anos a tia dele pediu para ela forjar um conjunto de correntes para prender demônios para o prota. O pagamento já tinha sido feito, mas ele desapareceu. E ela completa dizendo que não esperava ele por ali hoje,
Ao entrar na loja, o prota vê 3 mini-raposinhas, que vêm correndo para cima dele, o chamando de jovem mestre. Uma delas pergunta onde ele esteve nesses 2 anos, a outra disse que guardou bem o item dele. E a terceira pergunta se não leva as 4 com ele para casa. O prota envergonhado se pergunta o que estava acontecendo ali, e fica surpreso com a história incrível do NPC original. A mulher raposa diz que as correntes suprimem a aura demoníaca, mas um cultivador de alto nível seria capaz de sentir. Ela pede para que as pequenas raposinhas voltem para o trabalho, e tristes elas falam ok. O protagonista se aproxima do balcão e pergunta se precisa pagar por algo. A raposa delicadamente coloca a mão sobre a dele e diz que não precisa pagar nada, que a família He é muito gentil com a família Ding. O protagonista então olha para a mulher, lembra de todas as informações que conseguiu ali e diz que só vai concordar com o que ela diz, pois não sabe se poderia haver algum problema se descobrissem que outra pessoa está no corpo do NPC original. Ele então diz que queria comprar algumas pílulas, mas só tem algumas pedras de baixo grau. A mulher responde que essas pedras não valem muito no mercado demoníaco, mas que itens humanos valem bastante. Já que ele se misturou no mundo humano, poderia ter algo valioso. O protagonista diz que só tem apenas uma bolsa de itens. A raposa então lhe informa a localização da loja de pílulas, e ele sai em busca dela. Andando por ali, ele chega em frente a uma loja que acredita ser a certa, e grita perguntando se há alguém ali. Um pote fala com o protagonista, que leva um susto com aquilo. Incrédulo, ele pergunta ao potinho se ele é o dono da loja, e o pote responde que sim, perguntando o que o protagonista quer comprar. Ele diz que quer trocar aquela bolsa por algumas pílulas de cura. Então, começa a sair uma luz forte do potinho, que se mexe e cospe uma pílula. O pote diz que aquela bolsa pode ser trocada por uma pílula de rejuvenescimento de 9 ciclos, e que essa pílula pode reviver os mortos. Como o protagonista só tinha uma bolsa, ele só ia trocar por uma pílula. Ele aceita a troca, mas diz que da próxima vez comprará mais. Voltando ao quarto, o protagonista está pensando que, apesar de ter perdido seus pertences, ganhou 2 tesouros, então não é algo ruim. Ele lembra também que vai ver o que a senhora da casa está fazendo, já que mais um homem morreu hoje. De repente, uma lâmina chega ao pescoço do protagonista. É Ning, que pergunta onde está a pessoa que ele estava perseguindo. Assustado, ele olha para trás e pergunta como ela chegou ali. Com um semblante sério, ela responde que a aura demoníaca dele é muito forte. Ainda com a espada em seu pescoço, He diz que provavelmente ainda é a aura demoníaca que sobrou da luta contra o criminoso e se desculpa por causar desconforto. O protagonista pensa que ainda bem que já tinha colocado a corrente de supressão, pois agora Ning não conseguiu detectar a verdadeira aura demoníaca dele. Ainda desconfiada, Ning puxa de volta sua espada e fala que é assim mesmo, mas com um olhar de ódio pergunta se ele tem certeza, e o protagonista responde que sim. Ainda muito desconfiada, ela pede para que ele a siga, pois os dois precisam conversar com a senhora da casa. Ela passa por ele, falando que já relatou ao pavilhão e solicitou uma prorrogação do prazo da missão, e o protagonista fica super feliz com isso. Mas ela se vira e fala para ele não demorar. Chegando ao quarto onde Liang estava, Ning pergunta se ela viu como era o criminoso. A moça diz que aquela pessoa parecia não ter rosto. Ning pergunta se o ataque aconteceu quando ela estava namorando, e Liang responde que sim. Ning se vira para o protagonista e diz que, durante o ato, o Yin e a energia Yang de um homem estão no auge, sendo o momento perfeito para cultivadores e demônios pegarem para o cultivo. O protagonista só responde que sim. A senhora da casa começa a chorar, achando que por Liang ter trocado de quarto, ela ficaria segura, e pela ganância deixou que um cliente entrasse. Ning pergunta à senhora se existe alguma outra casa igual à Casa de Águas das Flores por perto, e ela responde que não. Ning a observa e fala que provavelmente o criminoso irá voltar. Então ela diz que ela e o protagonista vão ficar por ali um mês, e que nesse tempo ela vai se passar por cortesã e ele por cliente. Ela se vira para o protagonista e pergunta se ele tem algo contra, e ele, disfarçando, diz que não. Ning pede para que a senhora da casa lhe dê um nome e diz que vai se disfarçar para não chamar muita atenção. A senhora diz que não pode deixar uma mestre se rebaixar ao nível de cortesã, e Ning responde que está apenas cumprindo com o dever de exorcizar demônios.
Novamente, ela se vira para o protagonista e diz que a partir de hoje ele vai morar com ela. Ele fica confuso com aquilo, e enquanto ela sai da sala, ele vai atrás dela e pergunta se não vai correr o risco de perder um rim. Então, chorando, ele lembra que à noite ele poderia se transformar em sua forma de cachorro demoníaco, e antes de matar o criminoso, seria morto. No dia seguinte, Ri estava sentado em uma pedra. Ele tinha acabado de ler o livro de técnicas de cultivo. Ele disse que roubar rins na frente dele seria algo muito audacioso. Colocando o livro no chão, ele se concentrou para praticar seu cultivo de QI. Nesse momento, a energia espiritual fluiu perfeitamente em seu corpo, formando ao seu redor uma onda de vento e poder. Enquanto praticava, Ning o observava de longe. Ela disse que, desde o dia em que ele a desafiou, ele parecia diferente. Ela se recorda do momento em que ele disse que iria fazer dela sua esposa e se pergunta por que ele queria se casar com ela logo assim que chegou à montanha do Reino do Céu. Ela então se senta em uma árvore próxima a ele e também pratica o cultivo. Quando percebe que o sol está se pondo, ela olha para o nosso protagonista e pensa sobre os boatos de que ele não leva seu treinamento a sério e falta às aulas. No entanto, hoje ela viu que ele é bem diferente dos rumores. Concentrado, o protagonista pensa que, se continuar com esse nível de treino, dentro de um mês estará bem mais evoluído, e começa a rir, dizendo que seus colegas ficarão assustados. Ning o observa sem entender nada, enquanto ele solta uma gargalhada e diz para observá-lo enquanto supera todos. A noite chega novamente. Chegando ao dormitório, Ri começa a tremer, pois sente que a qualquer momento vai se transformar em um cachorro. Ele precisa encontrar um jeito de evitar isso. Ning aparece no quarto, e ele se levanta para recebê-la. Tentando agradar, pergunta o que ela fez hoje, e a convida para tomar um pouco de chá. Ning se senta e diz que ficou observando ele o dia todo, e depois do pôr do sol, foi até a cidade fazer algumas investigações. Ele, sem entender, pergunta se ela o observou, pois não percebeu nada. Então ela diz que, quando entrou na Casa das Águas das Flores, sentiu uma leve aura demoníaca, mas que hoje ela desapareceu. O protagonista fica nervoso com isso, mas pensa que ela poderia já saber a identidade dele. Ela então conclui que deve ter sido a aura do outro demônio por ali, por isso resolveu ir à cidade investigar mais um pouco e ver se encontra alguma pista. Ning se levanta e diz que já está tarde e que é hora de dormir. O protagonista diz que, como ele é homem, não deveriam dividir um quarto e que seria estranho para ela tomar banho com ele por perto. Ela responde que uma vez ele disse que a tomaria como esposa e pergunta por que ele está tão reservado agora. O protagonista responde que era jovem e impulsivo e estava falando bobagem, pedindo para que ela não leve isso a sério. Ela fica desapontada ao ouvir que aquilo era uma bobagem e pergunta se ela insistir ele irá ajudá-la a tomar banho essa noite. O protagonista fica completamente paralisado ao ouvir a pergunta. Ela começa a tirar a roupa e pede para que ele traga um pouco de água quente. Alguns minutos depois, o protagonista aparece enchendo uma bacia com água quente enquanto ela toma banho. Ele só pensa em não se transformar em um cachorro. Ning se vira para o protagonista e pergunta o que ele tem aprendido na seita externa. Ele responde que não tem aprendido muita coisa, e ela diz que já ouviu sobre isso, oferecendo-se para ensinar mais. Ele então coloca a cara sobre a tapeçaria e diz que as regras da seita proíbem o ensino privado de técnicas. Ela, com uma cara de brava, pergunta se ele já viu o suficiente. Desesperado, ele pede desculpas enquanto cobre os olhos. Ela diz que isso não seria um ensinamento privado, seriam apenas algumas dicas para que ele não a atrapalhe na hora de capturar o criminoso. O protagonista responde para ela não se preocupar e que, se alguém perguntar, ele dirá que aprendeu em algum pergaminho do pavilhão do Sutra. Então, ele fica tenso, pois sua cauda começa a querer subir e aparecer. Em desespero, tenta escondê-la e diz a Ning que, de repente, sentiu fome e vai procurar algo para comer, permitindo que ela tome o banho tranquilamente. Ela fica desapontada, pois ele é um cultivador há tantos anos e não consegue controlar seu apetite. Enquanto isso, o protagonista sai correndo com a cauda à mostra, passando pelas pessoas e percebendo que sua mão também já tinha se transformado. Num impulso, ele salta e acaba se transformando completamente no céu. Desesperado, ele pensa que precisa entender melhor a história do NPC original para controlar melhor isso,
caso contrário será pego pela Ning. Ele percebe um cheiro delicioso no ar, entra pelo mato e encontra a fonte do cheiro. Alguns peixes sendo grelhados em uma fogueira. Ele então se depara com uma moça sentada com um gato ao seu lado. Ela percebe que é apenas um cachorrinho e pergunta se ele está com fome. O protagonista olha para um lado e para o outro, perguntando-se se isso é com ele. A garota então se levanta e diz que é com ele mesmo, acreditando que ele seja um cachorrinho de estimação, e diz para ele não ficar vagando por aí tarde da noite. Se ele se perder, o dono ficará triste. O protagonista começa a latir e pensa que essa garota é muito gentil. Ela entrega um espetinho com um peixe para ele, que fica muito feliz com aquilo. Esfomeado, ele agarra o peixe, mas percebe algo estranho. O gato da garotinha está o observando com uma cara pouco amigável. O gato pergunta se o peixe de sua dona está gostoso e pede para que o protagonista coma e saia rapidamente. O protagonista então pergunta se o gato está com medo de arrumar um concorrente, com uma cara fofa, e diz que o gato deve estar se sentindo muito ameaçado. O gatinho, extremamente irritado, diz que é uma besta espiritual e não se sente nada ameaçado. Os dois se encaram e começam uma briga, enquanto a garota desesperada pede para que parem. Nesse momento, ela tropeça e cai, ficando com o vestido preso em um galho, o que faz com que ela caia sem roupa no chão, em frente ao protagonista, que chega a ter um sangramento nasal com a cena. O gato então dá um tapa na cara dele, gritando para ele não olhar. Com a cara amassada, o protagonista chora. A garota caída ao chão diz que ele precisa parar de ser imprudente. Ela pega uma roupa e se sente aliviada, pois a noite é muito fria por ali, e ainda bem que ela levou uma capa quando saiu. O nosso protagonista tem um sangramento nasal após ver tudo de camarote. A garota olha para ele e pergunta o que está acontecendo e por que ele está tendo um sangramento nasal. O protagonista coloca as mãos no nariz e pensa que isso é normal, já que ele é um jovem vigoroso. Então, a garota pega um lenço e começa a limpar o nariz dele, dizendo que o tempo seco facilita o sangramento nasal, e fala para ele beber mais água quente quando voltar. Enquanto isso, o gato observa o protagonista, dizendo que ele sabe muito bem por que está tendo um sangramento nasal, e lembra que a garota é sua dona e que o protagonista não deve nem pensar nisso. O protagonista, sorrindo, pergunta o que o gato poderia fazer sobre isso. A menina se levanta e se pergunta o que deve estar acontecendo em sua casa, mas logo continua dizendo que se seus pais não ligam para o que ela pensa, então por que ela deveria se preocupar com o que eles fazem? E pergunta ao gato o que aconteceu com a garota. Triste, ele responde que os pais dela estão tentando forçá-la a se casar com um jovem mestre domador de feras. O protagonista pergunta se ela está fugindo do casamento, e o gato responde que o jovem mestre é tão corpulento que poderia esmagar um porco com o seu peso. A verdade é que sua dona não pode escapar, pois os pais dela conseguem entender a linguagem animal e vão encontrá-la em breve. Então, a garota escuta um barulho no mato por trás dela e pergunta quem é, enquanto tirava um enorme chicote de sua roupa. Ela fica apreensiva, pois achava que seus pais a teriam encontrado rapidamente. Uma voz surge perguntando se ela seria do clã dos domadores de feras. Era Ning, que chega dizendo que não é à toa que a área esteja cheia de energia demoníaca. O protagonista se assusta ao ver Ning. Ela o observava, lembrando que ele era o cachorrinho que ela encontrou alguns dias atrás. Ela pensa em levar o cachorrinho e deixar seu irmão mais novo no frio hoje. A garota pergunta quem seria ela. Ning responde que, ao se perguntar o nome de alguém, deve-se dizer seu nome primeiro. Então a menina responde que se chamava Qin Liangxin, do clã Qin dos Domadores de Bestas, e estava viajando com seus animais de estimação espirituais. Ela diz para Ning que é a vez dela. Ning, com a cara fechada, se apresenta. A menina se anima ao saber que ela era a Lorde Yueha do Templo do Céu. O protagonista, vendo aquilo, se pergunta se a garota seria uma fã. Qin, envergonhada, diz que admira muito Ning há muito tempo e pergunta se ela poderia pegar um autógrafo. Então, pega uma faca, arranca sua roupa e se vira pedindo para que Ning escreva em suas costas. Ning e o protagonista ficam sem reação ao ver isso. Então, Ning coloca a roupa de volta na garota e diz que em vez de um autógrafo, ela irá dar algo dela. A menina sorrindo concorda. Ning então oferece um pente para a garota, que pega o item na mão e sai cantarolando de tão feliz. O protagonista então percebe que essa seria sua chance de correr, mas ao se virar,
Ning fala para ele não ir. O protagonista fecha os olhos se perguntando se ela consegue sentir sua aura, já que ele está com a corrente de supressão. Então, Ning se abaixa e pega na corrente, perguntando se agora ele teria um dono. Ning, sorrindo, diz que deve ser por ele ser muito lindinho e devem ter garotas dando vários presentes para ele. Ning então amarra uma cordinha na corrente e diz à garota que sentiu uma energia demoníaca ali por perto e estava fazendo uma ronda, mas já que provavelmente seria da besta espiritual dela, então estava tudo bem. Ela completa dizendo que conhece aquele cachorro e que iria levá-lo com ela. A garota triste pergunta se Ning já estava indo embora. Ning diz que ia ficar perto da casa da Água das Flores. A menina se anima, dizendo que também estava indo para lá. Voltando para o quarto, Ning coloca o protagonista sobre uma mesinha, e ele chora pensando que novamente vai ser acariciado. Sorrindo, ela diz que já que o cãozinho está ali, não vai deixar o irmão mais novo perturbá-los essa noite. Ela continua falando que provavelmente ele deve ficar bem essa noite. Ning então abraça o cãozinho, dizendo que o pelo dele é muito macio e que ele cheira muito bem, pois ele não tem aquele cheiro forte de cachorro. Sendo amassado, o protagonista diz que isso é um pouco perverso. Ning então o coloca no colo e diz que vai levá-lo para a cama, e ativa uma magia na porta trancando-a, para que seu irmão mais novo saiba que não deve entrar. O protagonista fica desesperado, pois não sabe o que fazer quando ele virar homem pela manhã. Ele se imagina completamente nu, dando bom dia a Ning e chora, dizendo que não quer morrer. Ning e o protagonista se deitam, e ele se sente confortável ao deitar com ela. Enroscado a Ning, ele diz que ela cheira tão bem, até que volta a si e se pergunta o que está fazendo. Ning então diz que achava que ele era um cãozinho abandonado, mas ele era como os outros, e gostava de lamber pessoas. Tímido, o protagonista diz que se deixou levar pela aura espiritual de Ning, e que se ele fosse humano agora, ele estaria morto. Ele pensa que, se ela descobrir um dia que ele é o cachorro, nem sabe o que vai acontecer. Olhando para Ning, ele não vê nenhum mal no que um cãozinho pode fazer, já que ela tem um físico espiritual de jade. Não apenas demônios e feras espirituais, mas também os cultivadores não conseguiriam resistir a essa proximidade. Ele diz que, na verdade, a culpa é dela por forçá-lo a ficar. Então, ele se entrega à tentação. Ning diz que precisa encontrar um nome para ele e pergunta se ele quer ser o animal de estimação dela. O protagonista late baixinho e pensa que isso seria meio problemático, mas, se ele recusar, ela vai ficar decepcionada. Então, Ning diz que entende ele. Já que ele é tão novinho, não quer deixar seus pais cedo assim, e que ele pode responder quando crescer. Ning então continua dizendo que se tornar um animal de estimação de alguém é segui-lo e nunca mais ver seus pais. Ele observa Ning e pensa que ela trata os animais e as pessoas de uma maneira completamente diferente. Ela o abraça e diz para os dois dormirem, pois pela manhã ela precisa ensinar algumas coisas a seu irmão mais novo, e espera que ele aprenda rápido. O protagonista, acolhido nos braços da moça, diz que ela parece muito cautelosa e que está apenas pensando demais. Novamente, ele volta a si, distraído pelas palavras gentis de Ning. Ele se preocupa sobre o que vai acontecer se ele se tornar humano a qualquer momento. Ele chora, dizendo que ainda não consegue quebrar a magia de Ning e que nesse momento ele está preso. Então, ele pergunta que tipo de piada infernal é essa. Passando um pouco da noite, o protagonista não dormiu nada. Ele observa Ning dormir, e ela chega a roncar. Nesse momento, ele pula da cama, vai até a porta e pensa que só tem uma coisa a ser feita: destruir o lugar. O protagonista começa a cavar e sente que algo chegou atrás dele. Era Ning perguntando o que ele estava fazendo. O protagonista, com os olhos cheios de lágrimas, se vira para trás e pensa que se esforçou tanto para não fazer barulho, como ela acordou. Agora, ele não consegue explicar isso. Ning então diz que entende que ele precisa se aliviar e que vai deixá-lo sair. O protagonista fica animado com isso. Ela ativa sua magia e abre a porta. Nesse momento, o protagonista sai em alta velocidade e Ning ri, pensando que ele devia estar segurando por muito tempo. Então, ela começa a voltar para a cama, mas sente algo ao redor. Ela percebe que é uma energia demoníaca e sai do quarto rapidamente. Em algum local próximo dali, o protagonista está sentado nos pés de uma árvore, aliviado por ter conseguido sair.
mas lembra que agora vai ser exposto ao ar livre, embora pelo menos não vá morrer pela manhã. Ele então pensa em ir até o mercado demoníaco pegar uma muda de roupas com as irmãs raposas. Voltando para a vila, o protagonista se lembra de qual beco era a entrada do mercado. Ele lembra que a raposa mencionou algo sobre a entrada aparecer aleatoriamente, e que, pelo fato de existirem muitos humanos que odeiam os demônios, a entrada não pode ser fixa, mas ela aparece não muito longe da última. Suspirando, o protagonista diz que vai ter que procurar, então entra no beco, olhando as coisas ao redor. Mas ele percebe uma coisa. Era a irmã raposa que passava sobre sua cabeça em alta velocidade e entra na parede à sua frente. Sem saber, ele se pergunta por que consegue sentir a aura de Ning se aproximando. Ele se vira para trás e vê Ning se aproximando, entrando em pânico e saltando para dentro da entrada do mercado. Ning chega ao beco e percebe que a aura demoníaca desapareceu. Então, ela percebe que deve ter alguma entrada para o mercado demoníaco ali. Ela se vira e diz que quem ela perseguia escapou dessa vez. Mas um dia, ela vai descobrir o segredo do mercado demoníaco. Dentro do mercado, várias mulheres estão comentando sobre a aparência de alguém. Algumas estão felizes e sorrindo. A pessoa sobre quem elas estavam comentando era nosso protagonista, que ao atravessar a entrada do mercado voltou a ser humano e estava completamente nu. Sem graça, ele diz às garotas que tem algo a fazer. Mesmo passando por aquilo, ele fica aliviado por ter chegado ali antes de se transformar. Senão, ele teria perdido a vida imaginando Ning super furiosa com sua espada na mão. O protagonista então sai correndo, dizendo que falaria com aquelas moças em outro momento. Chegando na loja da raposa, o protagonista chama pela senhora Jing. Ele então grita por ajuda, e as 3 raposinhas aparecem por trás do balcão. Uma delas aparece aliviada por ser ele. Desconfortável, ele explica que voltou à forma humana e que agora está sem roupa. O protagonista observa as meninas e percebe que elas parecem estar um pouco tensas nesse momento, mas a raposinha ativa uma magia e faz uma roupa aparecer no protagonista, que fica impressionado com aquilo. A garotinha diz que ele deveria ir ao salão das 100 mercadorias e pegar uma pedra especial. O protagonista, em dúvida, pergunta o que é isso. A garotinha responde que é um item mágico que guarda coisas em um espaço alternativo, e que mesmo uma pedra espacial de baixo nível pode guardar uma sala inteira. Ela completa dizendo que, entre os humanos, a pedra custaria 10.000 pedras, mas ali no mercado demoníaco, ele só precisa trazer algo do mundo humano, de qualidade um pouco melhor, e trocar por uma. O protagonista então analisa o que ela falou e diz que da próxima vez ele trará alguns itens e perguntará por aí. Então, ele pergunta onde está a irmã mais velha da raposinha. A menina fica tensa e responde que a senhorita Jing tinha algumas coisas para resolver. O protagonista então se vira para sair e diz que volta outro dia para brincar com as 4, mas agora precisa sair para resolver algumas coisas. A menina diz para ele tomar cuidado. Andando pelo mercado, Ri pensa sobre algo. Ele lembra que Ning estava perseguindo um demônio que entrou no mercado há pouco. Ele se pergunta se ela já foi embora e pensa que, se ele sair dali, a entrada não vai estar no mesmo lugar, e assim ele não irá encontrá-la. Chegando no quarto, ele bate na porta chamando por Ning e pergunta se ela está dormindo. Sentada, Ning abre a porta e pergunta se ele saiu para comer macarrão, porque ele voltou com uma roupa diferente. O protagonista, improvisando uma desculpa, diz que uns bandidos estavam assediando o dono de uma loja, e na briga, eles acabaram quebrando uma tigela do protagonista. Ele cuidou dos bandidos, e ao agradecer, o dono do restaurante emprestou uma roupa nova a ele, que vai devolver pela manhã. Ning diz que essa atitude é louvável, mas que ele não precisa dormir naquele quarto essa noite. O protagonista pergunta se isso não iria atrapalhar no plano dela de pegar o demônio, mas Ning responde que anteriormente um demônio estava rondando por ali e ela conseguiu feri-lo. Porém, ele escapou. Ela o perseguiu por vários becos, mas ele teve a sorte de escapar para o mercado demoníaco. O protagonista então fica surpreso e pergunta: "O quê?" Ning fala o quê? O quê? E ele continua dizendo que talvez seja o mesmo demônio que rouba os rins das pessoas. Mas por que ele estaria ansioso agora, já que não é o dia certo? Ning diz que os demônios pensam de forma diferente dos humanos, e que talvez ele tenha decidido arriscar. Ela conclui dizendo que já está bem tarde, e fala para que ele vá para a cama.
He então se despede, dando boa noite a Ning. Em algum lugar ali perto da Casa das Águas das Flores, o protagonista fica pensando sobre as informações sobre o demônio. Ele não entende por que o demônio arriscaria sua vida. Pela lógica, isso não faria sentido. Havia algo a mais nessa história. O protagonista então lembra da cena de se deitar com Ning e se pergunta por que ela é tão gentil com ele quando está na forma de cachorro, mas o trata com desdém quando ele está na forma humana. Suspirando, ele pensa que se ela fosse um pouco gentil com ele humano, como é com ele na forma de cachorro, talvez ele não precisasse morrer, mas Ning não parece que vai fazer isso. De qualquer forma, o protagonista decide ir dormir no momento, pois ainda vai treinar pela manhã. Na manhã seguinte, Kim aparece pedindo para Ning esperar por ela. Ela diz que quer treinar com eles hoje. Ning responde que as práticas do clã dos domadores e do Reino do Céu são diferentes e que praticam habilidades diferentes. A garota se desculpa, dizendo que não pensou muito sobre isso, pois estava apenas animada por conhecer a Lorde Yuehua. Sendo assim, ela decide esperar por ali para comer junto com eles. Ning apenas agradece. Em outro lugar ao lado de um riacho, Ning pergunta qual é o nível de cultivo dele. He, envergonhado, responde que só conseguiu chegar ao pico do estágio de refinamento de Qi há alguns dias e conclui dizendo que negligenciou o cultivo antes. Ning responde que isso não importa, pois a lição de hoje pode ser aprendida desde que ele tenha entrado no primeiro reino de refino. Ela pergunta se ele consegue pisar sobre a água e chegar do outro lado, lembrando que nas aulas principais no céu eles tiveram essa aula. O protagonista, desanimado, diz que não pode fazer isso, pois antes ele não assistia às aulas. Ele se pergunta se ela vai ensinar a habilidade de leveza. Ela então diz que entende e que vai mostrar uma vez para ele. A lição de hoje é a primeira forma de passos nas nuvens. Barco leve no lago, e ela alerta que se ele dominar isso, terá uma chance de aprender nuvens flutuantes errantes. Ning levanta uma de suas pernas e explica que primeiro ele tem que reunir energia nas solas dos pés. Pede para ele imaginar que seus pés são o barco e a energia é a água. Controlando o fluxo de energia, forma-se uma espécie de almofada estável sob os pés. Ning coloca os pés sobre a água e explica que, em seguida, ele deve empurrar a energia para fora de seu corpo, como uma folha na água. Seguindo o balanço das ondas, seu corpo deve mover-se como uma folha, seguindo o fluxo de energia. O protagonista lembra que o NPC original tinha um alto nível de compreensão do cultivo e que só ouvindo a explicação uma vez, ele conseguiria reproduzir a técnica. Então, ele se concentra, colocando a energia sobre seus pés. Ning salta e para sobre a água, dizendo que ele tem que deixar tudo fluir naturalmente, e dessa forma ele pode flutuar na água. Então, o protagonista se lança sobre a água, conseguindo ficar de pé na primeira tentativa. Ning fica surpresa com isso e pergunta por que ele não contou a ela que já sabia dessa habilidade antes. O protagonista pergunta o que está errado e, assustado, grita em inglês: "What?" Ning fica confusa com essa palavra e ele se explica dizendo que é um ditado da cidade natal dele, completando que não sabia essa técnica e não estava mentindo. Ele também não esperava acertar de primeira. Ning fica confusa, pois levou vários dias para conseguir dominar essa técnica, e também não acha que ele seja um gênio. O protagonista fica nervoso, achando que Ning deve estar desconfiando dele. Então ele começa dizendo que pode ter sido o acaso e que para ele se tornar proficiente, vai precisar praticar muito mais. Ning diz para ele continuar praticando enquanto ela volta para a pousada. Na verdade, ela está indo relatar ao mestre da seita do céu, pois se He for esse prodígio mesmo, ele precisa ser transferido para o Pico Liushi como um discípulo interno. Então, ela pega sua espada, sobe nela e sai em alta velocidade, deixando nosso protagonista todo encharcado. Ele sai da água se perguntando se existe algum artefato que esconda a energia de alguém. Ele pretende ir ao mercado essa noite. Chegando na pousada, Ning ativa seu talismã e entra em contato com seu mestre. Ela pergunta se ele e a mestre do Pico Liushi são colegas, e se não seria difícil solicitar um discípulo externo dela. O mestre responde que sim e pergunta quem ela tem em mente. Ning fala sobre He Qingyang. O mestre diz que conhece He e que já leu algumas notícias sobre os dois. Ning, envergonhada,
diz para ele não ficar lendo essas coisas, pois não é bom para ele. O mestre ri, dizendo que é uma boa leitura. Ele continua e pergunta quando ela vai encontrar um companheiro. Ning então olha para o lado e diz que ele também não está indo bem, afinal, sua companheira o deixou. O mestre se irrita e diz que precisa ir discutir alguns assuntos com o líder da seita. Ele encerra a conversa ali mesmo e desliga a comunicação com Ning, que suspira frustrada. Desde o último incidente, 1 mês e meio se passou rapidamente, e nada mais voltou a acontecer na Casa das Águas das Flores. Os clientes começaram a voltar, e a senhora da casa, sorridente, chamava seus clientes para retornar. Internamente, ela agradecia os mestres imortais pela ajuda, pois conseguiu retomar seu negócio. Ri e Ning observam o movimento da casa do alto. Ning diz que o criminoso foi ferido gravemente e que, como já se passou 1 mês e meio, ele provavelmente já está curado. Ela completa dizendo que hoje é o aniversário do crime anterior, então eles não podem ser descuidados essa noite. Ri pergunta a ela por que aquele demônio está tão obcecado pela Casa das Águas das Flores. Como um membro do clã demoníaco pode ir a qualquer lugar, e também há uma cidade maior perto da sede do clã demoníaco com um bordel. Por que eles viriam aqui correr esse risco? Ning responde que a Casa das Águas das Flores deve ter algo a ver com isso, e que quando o criminoso for capturado, a verdade será revelada. Nesse momento, a fera espiritual de Kim salta sobre os dois, miando super alto ao chegar ao chão. Kim, que estava por ali, diz que o gatinho detectou uma energia demoníaca e que o demônio é muito cauteloso, pois está usando um artefato para suprimir sua energia demoníaca. O sinal era muito fraco e desapareceu num instante. Ning fica intrigada com o fato do demônio estar suprimindo sua energia, e He fica em choque, se perguntando se seria ele. Mas Kim diz que o demônio deve ter se misturado na multidão e que com apenas um traço de energia demoníaca e tantas pessoas passando por ali, seria difícil identificá-lo, e não seria bom alarmar a multidão e causar mais problemas. Ning então diz que não tem problema, pois quando esse demônio atacar, a energia dele irá aparecer novamente. Sendo assim, ela só vai precisar desse momento para conseguir localizá-lo, e esse seria o fim da história. Passando alguns momentos, Liang está atendendo um de seus clientes. He a observa de longe e diz que fazia um tempo que não a via. A senhora da casa disse que, após aquele ocorrido, ela saiu um pouco da casa para se recuperar no interior. Suspirando, o protagonista começa a fazer um poema profundo sobre a vida. Ning chega por trás dele, surpresa, e pergunta se ele também faz poemas. O protagonista, sem graça, diz que apenas acabou de inventar. O homem que estava com Liang diz que sentiu muita falta dela, e que ainda bem que os problemas da Casa das Águas das Flores foram resolvidos. Entrando para o quarto, o homem pede para que ela cante para ele depois, e Liang diz que ele é muito travesso. E fica observando os dois conversando, sem entender muito bem o que era aquela conversa esquisita. O homem então solta uma gargalhada e diz que ele é mesmo e que ela gosta dessa safadeza. Mas, antes de entrar no quarto, Liang olha diretamente para o nosso protagonista, que estava encarando os dois. Então, eles entram e batem a porta. He fica se perguntando por que a energia de Liang está diferente do que antes e por que ele está tendo uma sensação de familiaridade. Talvez seja por ter ficado muito tempo por ali. Quebrando o silêncio, He pergunta a Ning se o demônio sabe que eles estão ali, se ele simplesmente não usaria alguma técnica demoníaca para nocautear uma vítima e usar uma faca rapidamente para cortá-la à moda antiga. Ning pergunta o que ele quer dizer com roubar um rim à moda antiga, e o protagonista responde que seria apenas usando uma faca, sem magia, e nesse caso não haveria nenhuma energia demoníaca para revelar a localização do demônio. Ning então para por um momento e pensa que, se for esse mesmo o caso, ter que ficar procurando no meio de tanta gente e ir de cômodo em cômodo levaria tempo demais, e utilizar um horário lotado seria melhor para ele se esconder e não ser detectado. E continua dizendo que um lugar mais perigoso é o mais seguro e que tirar um rim assim seria ainda mais emocionante. He então reflete e percebe o que é aquele sentimento familiar, esperando estar apenas pensando demais. Ele se vira para Ning e diz que não sabe por quê, mas quer fazer algo agora sobre isso. Então, ele salta em direção ao quarto onde Liang e o homem estavam.
Ele chega no quarto chutando a porta com toda a força, assustando Liang. Mas o instinto do protagonista estava certo. Liang estava sentada no chão ao lado do homem caído e ferido. Reencara aquela cena, tentando entender, e Liang se levanta e diz: Mestre Rei, você ainda. Antes que ela pudesse terminar, uma pedra vem em sua direção e acerta a faca em sua mão. A pessoa que jogou a pedra foi Ning, chamando-a de demônio. Com medo, chorando e tremendo, Liang chama pelo mestre Rei, que fica confuso com aquilo. Liang sai pela janela e os dois gritam para ela não correr, mas a garota rapidamente foge sem olhar para trás, e Ning começa a persegui-la. Nesse momento, o protagonista utiliza a pílula que consegue reviver alguém e diz que não importa se esse homem morre ou não, ele apenas não queria que ela tirasse a vida de mais uma pessoa. Então, ele diz que esse homem teve seu dia de sorte. Em outro lugar, fora da cidade, Liang corre ofegante, enquanto Ning e Qin correm atrás dela. Ning pede para que Qin interrompa a fuga dela, pois irá bloquear mais adiante, e Qin confirma. Liang, ofegante de tanto correr, olha para trás para tentar entender a sua situação e vê Ning ativando sua magia, saltando e passando por cima dela, deixando-a assustada e sem saída. Ning cai à sua frente, e Liang fica sem reação. Ning puxa sua espada e diz que não vai deixar que o demônio escape novamente e que ela não tem para onde correr. Qin, por trás de Liang, pega seu gatinho e o lança sobre a garota. Uma pequena explosão aparece no céu, e o pequeno gatinho gorducho se transforma em um grande tigre poderoso, deixando Liang completamente chocada. O tigre ruge super alto naquele momento, e Qin fica animada e orgulhosa de seu gatinho lindo. Ri aparece correndo naquele momento, pedindo para que Ning espere. Ele diz que primeiro eles poderiam descobrir por que ela estava roubando rins. Ele pensa que não pode explicar, mas parece reconhecê-la agora, embora também não saiba explicar o nível de relação que tem com Liang. A garota parece um pouco triste e apreensiva ao ver Ri chegar. Ning então pergunta por que o demônio está indo justamente na Casa das Águas das Flores roubar rins e onde está a verdadeira Liang. A demônio olha para baixo, sem querer responder à pergunta, mas Ning diz que não importa se ela disser ou não, só pelo fato de saber que o demônio já matou diversas pessoas, já basta para agir de acordo com a justiça. Sorrindo, a demônio pergunta se Ning acredita que só por ser humana o Dao Celestial está do lado dela e que todas as outras raças deveriam morrer? Triste, a garota diz que existem diversos cultivadores que matam demônios sem motivos, e que justiça seria essa? Ning rebate dizendo que aquele demônio matou pessoas, mas a demônio grita que aqueles homens mereciam morrer. Rei, nesse momento, diz que a missão do lugar é dele e pede para que Ning deixe ele completar sua missão. Ning pergunta se ele vai conseguir lidar com aquilo, já que o demônio é um reino acima do dele. Sério, Ri responde que sim. Então, Ning diz que vai estar assistindo, e ele responde que tudo bem, e pergunta à moça por que ela está matando essas pessoas. Com os olhos cheios de lágrimas, a demônio pensa que, já que agora o jovem mestre é irmão mais novo dessa cultivadora, ele não quer revelar sua verdadeira identidade, e a família He é uma benfeitora do clã das raposas, e ela não pode colocá-lo em perigo. Então, uma luz rosa aparece em volta da moça, revelando uma cauda e deixando nosso protagonista triste ao ver aquilo. Então, a demônio se revela. Ela era a raposa senhorita Jing. Ela começa a explicar que, 2 anos atrás, salvou um estudioso de Zuoyao. O protagonista olha para cima e diz que pode até adivinhar a história, mas a senhorita Jing continua a explicação. Ela salvou o homem e entregou alguns tesouros de ouro e prata. Ele disse a ela que estava indo para a capital para o exame imperial, e ela admirava sua ambição. Então, ajudou o homem, que dizia que nunca iria traí-la. Mas um amigo dela contou que ele não estudava e que passava o tempo inteiro em bordéis, desperdiçando todo o dinheiro que ela dava a ele. Brava, ela diz que foi à Casa das Águas das Flores descobrir a verdade e acabou vendo ele com Liang. Quando ele percebeu que tinha sido descoberto, ele a denunciou para a divisão de dragões voadores, alegando que ela era um demônio que estava tentando matá-lo. A divisão dragão voador seguiu suas pistas, encontrou o clã dela e torturou e matou todos. Graças à ajuda de uma pessoa, ela e suas 3 pequenas irmãs conseguiram escapar por pouco. Mas, chorando,
Ela diz que todos os outros membros de seu clã foram massacrados, mesmo sendo inocentes. Então, a senhorita Jing responde que é por isso que quer matar todos aqueles homens, fazendo-os morrer em desgraça e sem dignidade. Ela enxuga suas lágrimas e diz que terminou de falar, e como não tem como escapar, pede que eles a matem rápido pelo menos. Um silêncio toma conta do lugar. Então, Ri pergunta o que Ning acha disso. Ning se esquiva e diz que essa é a missão dele, subindo em sua espada e dizendo para ele decidir o que fazer. Com cara de paisagem, Qin monta em seu tigrinho e diz para ir embora também. As duas saem rapidamente do local, e se vira para a senhorita Jing e agradece a ela por não ter revelado sua identidade. Ela começa a agradecer ao mestre He, mas sente uma dor forte e cai sobre nosso protagonista, que a segura. Ela então diz que quem a salvou teria sido alguém da família He. Então, o protagonista entende que é por isso que ela sempre diz que a família He é benfeitora da família Jing. Ela então diz que seu destino está nas mãos do protagonista. Ele diz que, se deixá-la ir, ela terá que enfrentar Ning novamente em algum momento, e com o jeito dela de lidar com as coisas, Ning não vai perdoá-la. Então, ele diz que só existe uma maneira de deixar a senhorita Jing a salvo, e ela pergunta qual seria. Então, o protagonista pergunta se ela aceita ser seu animal de estimação espiritual. Em outro lugar naquela noite, de volta à casa da Água das Flores, a senhora aparece aliviada, pois ninguém morreu. Ela abraça Ning e diz que está feliz por ter os mestres imortais ali, e que, se tivesse mais um incidente, teria que fazer as malas e ir embora. Ning, nesse momento, observa os vestígios do incidente e pensa que, mesmo com o homem tendo perdido tanto sangue, ele não ter morrido foi um milagre. Então, o protagonista chega dizendo que conseguiu terminar a tarefa. Ele diz à senhora que não haverá mais incidentes, pois subjugou o demônio e que também pediu para alguém buscar Liang e que ela está bem. A senhora, chorando muito, agradece várias vezes ao protagonista. Ela se levanta e diz que já preparou o dinheiro da recompensa e que vai buscá-lo. Ning pergunta ao protagonista sobre ele ter subjugado o demônio, mas ele apenas não responde. Então, Ning diz que ele ainda tem um coração muito mole. Ele responde que a demônio realmente fez coisas erradas, mas isso foi porque o homem a traiu primeiro e que, para começar, esses homens que vão a bordéis não são boas pessoas. Irritada, Ning diz que se o estudioso a traiu, ela deveria ter acertado somente com ele mesmo. Mesmo que esses outros homens sejam maus, não cabe a ela julgá-los. Então, Ning pergunta o que Ri fez com a demônio, e ele mostra uma pulseira com um símbolo de raposa e diz que a tomou como seu animal de estimação espiritual e que agora ela vai passar a vida pagando pelos seus pecados. Ning, furiosa, não responde nada e se vira, dizendo que já que a missão foi concluída, eles devem voltar imediatamente para reivindicar os pontos de recompensa. O protagonista respira mais aliviado e pensa que ainda bem que Ning não perguntou mais nada. Na manhã seguinte, Ning e He se despedem de Qin. Ela diz que seus pais já sabem onde ela está, então vai voltar para casa. Chorando muito, ela se despede. Ning e Ri se despedem da garota sorrindo, vendo-a se distanciar montada em seu gato espiritual. Ning se vira para o protagonista e diz que já informou a seita que eles concluíram a missão e que deveriam voltar agora. O protagonista, cansado, só diz que sim. Ele acha que ela está mais fria com ele e que isso é provavelmente por causa da senhorita Jing, mas isso não importa, pois quando terminar 4 tarefas, ele sairá do reino do céu. Já estava planejando evitar Ning de qualquer maneira, então é melhor manter as coisas assim mesmo. Passando um dia, no pavilhão de armazenamento, Zhang aparece dizendo ao protagonista que ouviu dizer que ele voltou junto com a senhora Yuehua. O protagonista olha para ela e diz que realmente ela recebe notícias muito rápido. Sorrindo, ela diz que é por ser a editora-chefe. Então, pede para que ele conte alguma coisa para ela e afirma que não irá escrever nada de ruim. Ela se agarra ao braço dele e diz que é diferente dos outros, e que Qin Shen e a senhora Yuehua não combinam nadinha, e que pelas observações dela, a senhora Yuehua não tem nenhum interesse em Qin Shen. Então, ela conclui que o protagonista ainda tem uma chance. O protagonista diz que ela já falou isso antes, e esquecida, ela pergunta se fez isso mesmo. A garota sorri
e diz que tem os olhos afiados e que se realmente houvesse algo entre eles, ela teria notado há muito tempo. Sem graça, o protagonista diz que a senhora Yuehua apenas terminou sua missão e o ajudou na dele pelo caminho. Ele então para por um momento e lembra que os NPCs ficaram tanto no pé de Ning que ela escolheu ficar com Qin Shen. Então, ele se pergunta se foi por conta dos NPCs que Ning escolheu esse caminho no jogo. Ele fica frustrado, pois, por ter pulado os diálogos da história, não se lembra dos detalhes sobre Ning. Zhang diz ao protagonista que, se lembrar de algo, é para contar a ela, e ele confirma que sim, aliviado por ter conseguido escapar da garota. Chegando em seu dormitório, o protagonista se sente muito cansado, então se joga em sua cama. Mas ele se assusta, pois havia algo embaixo das cobertas. Ele se prepara para lutar e fica chocado ao ver quem estava ali, Liao, que parecia aliviada que ele finalmente voltou. Envergonhado, ele pergunta por que ela está na cama dele, e sonolenta, ela diz que estava esperando por ele, mas acabou pegando no sono. Ela pergunta se a viagem dele foi tranquila. O protagonista, bravo, fala para ela sair de sua cama e de seu quarto, pois se alguém ver aquilo, pode entender mal. A garota então levanta uma das mãos e abraça o protagonista, perguntando por que ele é tão duro com ela e o que ela fez de errado. Ela diz que vai tentar mudar, mas o protagonista a joga longe. Jogada ao chão, ela começa a falar, mas ele a interrompe, dizendo que realmente não quer perder tempo com ela e que sabe o que ela está fazendo. A garota olha para cima e pergunta se ele sabe, e ele se vira, mudando de expressão, e diz para ela não ter medo. Diz que sabe que ela gosta dele e que agora não é o momento certo. Se segurando, o protagonista pensa que sabe que Qin Shen está trabalhando para o clã demoníaco, e que agora ele só quer assustá-la. Confusa e ainda tentando manter a personagem, ela o chama de chato. Então, o protagonista diz que está muito cansado, precisa dormir e que eles conversam na próxima vez. A garota diz que ainda não está vestida, mas ele a joga mais uma vez para fora de seu quarto. A garota fica furiosa com aquilo, mas o protagonista, atrás da porta, só pensa que ela é realmente insistente e que parece que Qin Shen realmente quer a energia vital dele. O protagonista diz que vai usar todas as oportunidades contra ele. Em outro lugar à noite, no Pico Juyan, reaparece sobre uma árvore. Ele está procurando a caverna em que Qin Shen faz o pacto com os demônios do jogo. O protagonista tenta lembrar e acredita não ser por ali, já que Qin Shen esconde isso profundamente e se mostra como um homem honesto e humilde. O protagonista diz que no jogo Qin Shen conspirou com o Lorde Demônio, aproveitando todas as oportunidades, e se tornou o príncipe do Pico Liushi. O protagonista percebe que, nesse momento, a história do jogo está cheia de falhas e que esse jogo é, na verdade, uma porcaria. O que mais irrita ele agora é que Liao Xin quer drená-lo para transferir sua essência para esse suposto protagonista da trama. Nesse momento, a senhorita Jing aparece, dizendo que há uma leve presença demoníaca ali. E pergunta se ela pode localizar isso. Ela responde que as raposas são mais sensíveis à presença demoníaca e que consegue sim. O protagonista então pede para que ela o leve até lá. Ela se transforma em um espectro e ele a segue voando rápido pelo céu. O protagonista percebe que, depois que aprendeu aquela técnica com Ning, ele consegue utilizar galhos como trampolins, e que isso é muito conveniente. Então, os dois voam pelos céus. Jing diz a ele que o demônio está atrás da cachoeira. O protagonista então pula em uma das pedras e diz que a caverna fica atrás da cachoeira e que isso seria um ótimo esconderijo. Jing diz a ele que vai entrar primeiro e pede para que ele se esconda. Mesmo que alguém esteja lá, ela não será detectada. Mas, mesmo assim, o protagonista pede para ela ter cuidado. A senhorita Jing diz que, por ele, está disposta a arriscar tudo. Então, ela entra na cachoeira enquanto ele a observa. Entrando na caverna, ela diz ao protagonista que parece estar vazia, e ele pede para que ela verifique se há algo especial dentro da caverna, como talheres, roupas ou qualquer coisa assim. Ao se aprofundar na caverna, Jing diz que provavelmente foi ali que Qin Shen fez o pacto com o clã dos demônios. Ela então observa algo e diz: "Ah, He que encontrou alguma coisa." Ela retira uma caixa que estava no canto de uma parede e diz que foi algo deixado pelo clã dos demônios e que irá levá-la. O protagonista responde que tudo bem. Carregando a caixa, ela sai rapidamente da caverna.
Chegando novamente no dormitório de Ri, eles observam a caixa sobre a mesa. Ele se pergunta se deve abrir aquilo, mas ao tocar a parte superior da tampa, uma luz forte surge de dentro da caixa. Ele se pergunta o que era aquilo, até a senhorita Jing fica surpresa. Mas, feliz, ela o abraça, dizendo que aquilo seria o tesouro do Lorde Demônio, brilho eterno. O protagonista, ouvindo aquilo, pergunta por que parece tão familiar. Jing diz que está muito familiarizada com aquela aura. Ela conta que, quando era mais jovem, o Lorde Demônio e o Rei Demônio tiveram uma luta, e o Lorde Demônio usou o poder do brilho eterno para se defender quase completamente do ataque do Rei Demônio. Ela completa dizendo que não esperava encontrar tal tesouro em uma caverna pequena no Reino do Céu, e fala que essa é a chance do protagonista. O protagonista, olhando para a caixa, pensa que talvez ela tenha algumas restrições de uso. Mas, olhando melhor a caixa, ele pergunta à senhorita Jing como ele pode usar aquilo e se irá precisar de algo. Ela diz que não sabe e que apenas consegue identificar o que é esse artefato. O protagonista pergunta como ela conhece tanta coisa assim, e sorrindo, ela pergunta se ele se esqueceu que ela era dona de um mercado e que, com isso, viu inúmeros elixires e artefatos. Ela continua dizendo que, além disso, o clã das raposas já foi um clã importante entre os demônios e que eles testemunharam muitos eventos. Sorrindo, o protagonista diz que tudo bem, ele acredita nela, e que vai olhar alguns livros antigos para ver como funciona essa coisa. Ele pergunta se ela sabe por que o Lorde Demoníaco deixou um item tão importante lá. Ela responde que não sabe, mas quando ela entrou, além da caixa, viu uma pilha de cinzas não identificadas. O protagonista fica pensativo sobre isso, e ela continua falando que ouviu recentemente que o Lorde Demônio foi gravemente ferido pelos cultivadores, então ela questiona se aquelas cinzas não seriam dele. Analisando a caixa, o protagonista diz que, nesse ponto da história, ainda existiam muitas missões secundárias e que o Lorde Demônio provavelmente não estava morto. Jing pergunta o que ele está murmurando, e ele responde que não é nada. Então ele pensa que precisa ficar de olho em Qin Shen, para conseguir pegá-lo em flagrante e descobrir que tipo de acordo ele tem com o clã demoníaco. O protagonista acredita que as pessoas que caem no caminho demoníaco devem ter o coração instável, e como ele já alterou algumas coisas da história, ele vai aguardar para ver o que pode acontecer a seguir. Nesse momento, algo bate na janela do dormitório do protagonista. Jing se transforma novamente na pulseira para se esconder, e o protagonista abre a janela e encontra um pássaro azul. Ele carregava uma mensagem em seu bico. Ao abrir o bilhete, era um convite de Ning, pedindo para que ele a encontre no pico de Liuxi, na floresta de Yunyan. Então o bilhete se queima, e o protagonista sai em direção ao local marcado. A floresta possui um caminho difícil, então poucas pessoas vão até lá. O protagonista aparece correndo e chamando por Ning no local marcado. Ela, tímida com a chegada dele, diz que hoje ela irá ensinar nuvem flutuante errante para ele. O protagonista pergunta se ela está querendo já ensinar a segunda técnica a ele. Ela então diz que vai ter uma missão amanhã e que vai levar mais de um mês para concluir. O protagonista pergunta se ela está indo eliminar algum clã demoníaco e, nervosa, ela responde que ele está muito interessado em sua missão. O protagonista responde que, no nível atual dele, ele só consegue fazer missões comuns e que, quando ele chegar ao nível dela, provavelmente ela estará entrando no reino imortal. Ainda irritada, ela suspira e pensa que ele tem uma boa lábia. Confuso, o protagonista não entende por que ela pareceu desapontada e se pergunta se ela quer que ele vá junto com ela nessa missão. Ainda irritada, ela diz que, como antes, só vai demonstrar isso uma vez e que ele vai precisar aprender sozinho. E como ela está com pressa, pois ainda precisa se despedir de seu mestre, ela não vai conseguir orientá-lo por mais tempo. Ela começa dizendo que essa técnica não depende apenas de força física. Ele vai ter que aproveitar a corrente de ar entre o céu e a terra, sentindo o fluxo de ar, encontrando aquele traço de apoio como tocar uma cítara. Deve usar a força com habilidade e, assim, fundir-se com o céu e a terra. Mais uma vez, ela levanta uma de suas pernas e diz para ele se lembrar de não romper o ar e sim se misturar com ele, tornando-se parte da tendência, como nuvens flutuantes errantes, descontroladas e desapegadas.
Ela conclui dizendo que, quando seu corpo e sua mente estiverem unificados, perdendo-se no céu e na terra, ele vai perceber o quanto o ar sob seus pés é sólido como o chão, e ele mesmo é tão leve quanto uma nuvem. E essa é a técnica da nuvem flutuante errante. Chegando na frente do protagonista, ela pergunta se ele memorizou e ele diz que acha que se lembra de tudo. Jing, em forma de raposinha, diz que também aprendeu tudo. Ela olha para Ning e diz que ela não precisava ensinar essas coisas a ele, e que isso só poderia significar que ela gosta dele, mas seus olhos não conseguem perceber nenhum romance entre eles. Ela se pergunta se isso seria alguma admiração. Ning então se vira e diz que sua missão agora seria na Cidade Primavera e sai voando rapidamente dali. Jing sai da forma de pulseira e aparece em frente ao protagonista, dizendo que Ning teria falado especialmente para ele a localização de sua missão, e sorrindo, pergunta se Ning não quer que ele a encontre. O protagonista então diz que é perfeito, pois ele também quer fazer sua segunda missão. Ela, então, chateada, reclama que não foi isso que ela quis dizer. Sorrindo, ele diz que sabe, mas que nesse momento ele só tem respeito pela irmã mais velha Ning. Então, ele diz que amanhã vai até o pavilhão do tesouro ver se consegue mais uma missão e conclui dizendo que a irmã Ning ensina sem reservas e que ele ainda quer aprender a arte de esgrima dela. Jing diz que, no momento, ele deveria se concentrar em aprender a técnica que Ning acabou de ensinar e fala para ele não ser tão ganancioso. Ele pega na cintura da raposa e diz que isso é bem fácil, pois conseguiu aprender apenas vendo uma vez novamente. E flutuando no ar segurando Jingmin, ele pergunta a ela como ele está se saindo. Ela fica impressionada, pois ele realmente dominou aquilo vendo uma única vez. Ela pergunta do que ele é feito, e ele responde que de gêmeos. Ela fica confusa com a resposta, e voando pelo céu, o protagonista rindo responde que ele é um cavaleiro extraordinário, e que agora eles estão conectados pelo resto da vida, e que ela deveria já ir se acostumando com isso. Voltando ao chão, ele pede para que ela o dê uma nota. Ela responde que apenas 99, pois, se ela der mais um ponto, vai deixá-lo muito orgulhoso. Então vamos ter que esperar novos capítulos dessa obra. Se você quiser continuar acompanhando novas atualizações, se inscreva no canal. Não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer outras obras como esta. Até a próxima!